Bom dia. Deixa eu fazer uma experiência, vem cá. Vou fazer uma experiência aqui. O Jordão vai me apresentar de novo. Quando ele me apresentar, só o finalzinho, tá? É com vocês, Luciano Pires. Aí vocês vão me receber como se eu fosse o Steve Jobs chegando aqui, tá? Ele desceu na Terra e chegou aqui, mas com... Arrebenta, tá? Para arrebentar. Vamos ver o que acontece. Vai lá. Fala, galera. Com vocês, Luciano Pires. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa ou não? Mudou o ambiente? Muda o clima? Muda a energia? Isso aí é o resultado de nós, né? Vamos ver se está rodando aqui. Vamos ver se vai andar. Ó, todo epicentro que eu participo não funciona o trocador de slide. Todos. Em todos. Desde o primeiro. Agora vamos ver se vai andar. Né? Isso aqui é o resultado de nós, tá? Isso que vocês fizeram aqui, que foi juntar todo mundo e produzir esse nós. Só que nós é uma coisa abstrata, nós não existe. Você não consegue telefonar para nós e falar com nós. Nós nada mais é do que um monte... Não vai funcionar, cara. Eu vou ter que pedir para trocar, tá? Troca na mão, porque não vai rodar. Não vai. Aqui, ó. Vamos ver. Nós é um monte de eus, né? São vários eus. São um monte de indivíduos independentes que juntos produzem algo chamado nós. Nós é a somatória do que esses indivíduos independentes fazem. Só que para funcionar, para essa coisa andar, nós criamos normas. Se não tiver norma, vira uma bagunça. Então, para que esses indivíduos independentes possam funcionar em harmonia, a gente cria norma, cria lei, cria regra, e as regras estão aí para a gente poder ter algum tipo de harmonia. O problema da regra é que quando você coloca normas, as normas normalmente elas tendem a apagar o eu, porque eu preciso me comportar conforme a norma. Eu não posso ser aquilo que eu quero ser, porque eu corro o risco de sair fora das normas. E se eu fizer isso, eu vou ser punido de alguma forma, né? O que acontece? Essas normas, elas trabalham para tentar criar um tipo de igualdade. A gente tem essa coisa, sabe? Vamos trabalhar pela igualdade, vamos fazer com que a igualdade... Ela está até no lema de países, né? Tem bandeiras, está escrito, o que nós queremos é a igualdade. O problema da igualdade é que a igualdade ela não gosta muito de liberdade. Se é para ser igual, eu não posso ser diferente. Então eu não posso sair fora da média, portanto, para ser livre, eu não posso ser igual. E aí nós temos um baita problema, né? A gente quer igualdade ou quer liberdade? Quanto de cada um? Como é que a gente pode conviver nesse meio? O que a igualdade acaba fazendo, quando a gente não presta atenção, é promover a mediocridade. Fica na média. Não saia muito fora que você vai ser visto com um olhar estranho, que você vai ser colocado na berlinda, você é um transgressor, você não faz parte desse nós, onde está todo mundo tranquilo, nessa normose, nessa normalidade aqui, né? Bom, o que nós temos que fazer aqui? A gente vai trabalhar para tentar ser o indivíduo, mesmo num ambiente que exige que você seja essa coisa, essa massa, né? Eu sou um indivíduo independente, tenho a minha liberdade, quero me expressar, mas sou obrigado a viver dentro de uma massa que tenta o tempo todo me transformar em algo comum, algo na média. Para isso eu tenho que tomar algumas providências, né? Eu quero ser esse eu, e eu quero ter a minha individualidade. Bom, nessa tentativa de me expressar, eu tenho que entender como é que as coisas funcionam. Eu vou voltar um pouco, aliás, vou voltar bastante no tempo, né? Vou voltar para um termo do latim chamado ludus. Eu volto lá para Roma antiga. Ludus era o nome das escolas dos gladiadores. Ludus era o nome do torneio dos gladiadores, né? Mas ludus também era o nome da escola para criança. As crianças estudavam numa escola chamada ludus, onde elas aprendiam, eram educadas para a vida, e também na arte da guerra. Naquela época, todo mundo aprendia a guerrear, porque você tinha que se proteger. Você ia ser invadido por alguém. Então, esse conceito da guerra, de me proteger para combater o outro, para me proteger de alguém, vem lá de trás. Se você trouxer depois a lógica aristotélica e juntar isso tudo, se você for pegar, por exemplo, a igreja cristã, a raiz dela está na disciplina militar. Ela vem assim, tudo. Então a gente aprendeu, a gente foi desenvolvido, o Ocidente especialmente, foi desenvolvido em cima de uma cultura do enfrentamento, a cultura da guerra, a cultura de combater o próximo, de vencer o adversário. O que leva a gente a um problema sério, né? Como é que é isso, cara?
Se eu fui criado para aprender a vencer um oponente, como é que eu quero ou desenvolver a minha cabeça para, em vez disso, eu quero tratar das dúvidas. Eu quero iluminar as dúvidas, eu não quero bater no outro. Eu não quero transformar o meu adversário no meu oponente. Eu não quero pegar alguém que tem uma ideia diferente de mim e tratá-lo como um inimigo. Aliás, tratá-lo como um mal a ser vencido. E a gente acabou inconscientemente indo para esse caminho. Quando surge, há um tempo atrás, um negócio chamado mídias digitais, redes sociais, e que dá na mão de todo mundo um amplificador e todo mundo passa a ter voz, se você não controla esse teu ímpeto de vencer o teu oponente, você não consegue mais dialogar. Você não consegue mais se encontrar para juntar ideias e produzir uma coisa além. E o que nós estamos assistindo agora é exatamente isso, né? Está muito complicado a gente dar a sua opinião, abrir o coração, dizer o que a gente expressar os nossos sentimentos, porque sempre vem uma pancada. É por curiosidade, né? Agora há pouco estava sentado ali, eu botei uma foto aqui do nosso evento, né? Falei aqui, daqui a pouquinho eu vou estar no Epicentro, vou falar uma palestra chamada No Lugar do Outro. O primeiro comentário que entrou foi um cara dizendo o seguinte: isso não existe, isso é bobagem, falar é fácil. O primeiro comentário. E o cara já entra para ele conseguiu criticar por antecipação. Ele não sabe o que vai acontecer, já entrou chutando o pau da barraca. É assim que está. Esse é o clima que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, é muito complicado você pensar em iluminar dúvidas quando você tem diante de você alguém que quer vencer o oponente, né? Vamos adiante aqui, ó. Quem tem a necessidade de fazer com que os outros estejam errados, faz o quê? Cara, simplifica, rotula, distorce, mente, foca no exemplo ruim, busca em você só aquilo que é ruim e bota aquilo em evidência. E esquece tudo de bom que existe na sequência, né? Ignora fatos e vai manipular para que você perca. Né? E aí, num ambiente desse, que não é um ambiente de briga, esse é um ambiente de conflito, esse é um ambiente de luta, onde é muito difícil você enxergar o outro como alguém que pode contribuir. Não, o outro é só alguém cujo tapete eu preciso puxar. Né? Olha aqui, ó. Toda questão passa a ter dois lados. Se a questão é eu ganhar de você, ou é bom ou ruim, cara. Ou você é do mal, ou você está comigo e é do bem. O outro ponto, o conhecimento passa, a gente pensa que só vou adquirir se eu for no confronto. A única forma de eu adquirir conhecimento é me confrontar e ganhar da tua ideia. E aí eu vou provar que a minha é melhor e assim eu vou crescendo. O outro ponto, para ser reconhecido, eu tenho que subjugar o oponente. Então eu só vou aparecer e aparecer como gostosão se eu bater no outro. Se eu for o cara que ridiculariza, se eu ganhar a discussão. E esse é um ambiente de profundo conflito e foi nisso que nós entramos. Sem perceber, a gente saiu de um ambiente em que havia um tempo que eu conseguia dialogar com as pessoas e hoje eu entro para combater as pessoas. Aliás, eu vou assistir o debate da CNN para ver quem é que vai humilhar melhor o outro. Não é pelas ideias que estão sendo discutidas. Não é pelo conteúdo, mas é pelo circo, é pelo show business. Né? Muito bem. Esse é o nome da coisa, cara. Você quer crescer, cara? Arruma uma treta. Você quer audiência? Arrume treta, cara. Você quer aparecer? Você quer todo mundo seguindo? Arrume treta. Busque treta. Porque treta é exatamente isso tudo que eu falei para vocês. Eu vou bater no próximo, eu vou vencer o adversário. É muito difícil construir na treta. Você não constrói na treta. Você constrói um monte de inimigos. Na primeira oportunidade, vai todo mundo puxar o seu tapete, né? Olha só. Esse quadrinho aqui eu usei numa outra palestra do Epicentro lá atrás, que fala dessa coisa toda do network. O que nós estamos assistindo hoje em dia? Com essa coisa da internet e tudo mais, começaram a se criar essas redes de suporte mútuo. Tem uns caras lá que têm milhões de seguidores, né? E um ajuda o outro, eles estão todos juntos ali. Você vê que eles atuam em conjunto. Alguns deles criam tretas artificiais um com o outro. E na treta do Zé com o Mané, todo mundo acontece alguma coisa impressionante, vai todo mundo acompanhar e aumenta a quantidade de seguidores. Qual é o objetivo dessa rede de suporte mútuo que existe lá? Cara, é aumentar o número de seguidores, é ter mais influência, é ganhar mais dinheiro, é fazer mais bagunça, mais barulho. Não é promover o crescimento. Nunca foi, né? Isso aqui tá perdido. Então a gente tem um potencial. Vocês imaginem se essa rede de suporte mútuo fosse uma rede baseada no afeto e não no confronto e não simplesmente em querer crescer, né? Bom, vamos continuar aqui, ó. Na sociedade da competição que a gente vive hoje, o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos do que expressões de gentileza ou de apreço. O cara que é gentil
e que manifesta apreço é um trouxa, é o otário. O cara que xinga, o cara que grita, o cara que critica, esse é esperto, esse é legal, esse é forte, esse se impõe. É o gladiador com a espada, degolando o seu adversário. E o outro é o coitadinho, que fica falando de apreço. Isso é um baita no problema, porque o apreço é uma atividade que cria valor. É o apreço que cria valor. O que o apreço faz? O apreço energiza as pessoas e faz isso com que elas excedam os objetivos. Quando você manifesta o teu apreço, você passa a construir. Quando você manifesta o teu ódio, quando você quer vencer e cortar a cabeça do outro, você passa a destruir. E aí é muito complicado, né? A gente atuar num ambiente onde a destruição é o que move. O que move é o ódio. E a gente acabou entrando num processo como esse. Bom, qual é o desafio aqui, hein? Nesse processo que está acontecendo da briga toda, eu sou eu, cara. Eu estou cuidando de mim. Dane-se os outros, eu quero resolver o meu, eu quero os meus seguidores, eu quero crescer, eu quero ampliar, isso sou eu. Sou sempre eu. Migrar do autocuidado para o outro cuidado, que é uma palavra que não existe, é que é o grande desafio, né? Então, se eu tenho um ambiente de confronto, eu não estou preocupado com o outro, a não ser para saber se ele tem o poder para ganhar de mim. Quando eu estou num ambiente de construção, é diferente. Eu estou preocupado se o outro vai estar construindo junto comigo. Isso é uma transição dificílima de acontecer e a gente meio que perdeu a mão, né? A gente conseguiu criar um ambiente de acesso a todo tipo de informação. A tecnologia está aí na mão da gente, nunca foi tão fácil. Eu estou aqui fazendo uma palestra no Beco do Batman com chuva e o mundo inteiro está me assistindo. Cara, isso é maravilhoso. Mas o resultado final não está agradável. Está difícil. Vocês têm se sentido angustiados? E não é por causa da pandemia? Né? Não tem uma pressão gigante? Não tem, de repente, o medo de abrir o coração e se expressar para as pessoas? Por quê? Porque vai vir uma espada e vai cortar a minha cabeça, né? Olha, primeiro momento que eu tenho que fazer, se eu quiser mudar esse sentido todo, eu tenho que primeiro pensar em como é que eu venço a armadura da indiferença. Por que eu botei uma armadura aqui? Porque a função da armadura é proteger você para você não se machucar. Então, é muito fácil, a coisa mais fácil do mundo e menos arriscada do mundo é você ignorar o problema dos outros. É você fingir que eles não existem. É você botar a tua armadura e deixar passar batido. Eu não me envolvo com as coisas. Eu posso até ficar condoído, eu posso até sentir pena, eu posso até olhar e falar, puxa, a pessoa tem um problema, mas eu não me envolvo. Isso você cria uma armadura. Transforma você naquele eu independente que não tem abertura para cuidar do problema dos outros. Segundo ponto importante, e aqui eu vou contar um trechinho. Essa história tá... Eu não sou um sujeito religioso, tá? Mas na Bíblia tem um monte de histórias que são muito legais e que trazem para a gente algumas dicas interessantes. Essa história é do bom samaritano. Um sujeito está caminhando lá numa estrada, ele é atacado por bandidos, os bandidos vão lá, roubam o sujeito, espancam o sujeito e deixam ele caído no chão, na beira da estrada. E as pessoas vão passando por ele e não dão a menor bola. Passam e vão direto, quando de repente aparece um samaritano. E o samaritano olha aquilo, ele fica condoído, ele vai ali, pega o sujeito, trata o sujeito, bota o sujeito em cima ali de um burrinho, leva o sujeito até uma estalagem, entrega para o dono da estalagem e fala, cara, cuida dele, eu vou te dar um dinheiro, cuida dele até ele ficar bom. E o sujeito vai embora, o bom samaritano, e ele faz tudo isso sem esperar nada em troca. Ele faz tudo isso porque ele é bom, porque ele é o bom samaritano. O que ele exerceu ali? Ele exerceu uma coisa chamada compaixão, né? E o interessante dessa história toda é que ele não fez isso como um ato heróico, como uma coisa extraordinária. Ele fez isso porque é o jeito dele ser, né? E para poder executar isso, ele usou 3 atributos interessantes. O primeiro atributo ele usou, chama-se empatia, né? E a gente diz que a empatia, o que é? A empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não é só isso, cara. A empatia é uma coisa muito mais complexa do isso. Porque se eu me colocar no lugar do outro, eu vou me colocar no lugar do Júlio, cara, o Luciano no lugar do Júlio vai se comportar como o Luciano, no lugar do Júlio. E não é isso a empatia. A empatia é eu conseguir me projetar na forma como ele pensa. Me projetar na história do Júlio. Entender por que ele toma determinadas atitudes e com base na história dele. E a hora que eu entendo a história dele, o Jordão falou aqui, quando eu entendo a história da pessoa, eu passo a compreender por que ela age de certa maneira. Por que o comportamento dela é assim, e assim eu passo a entender como é que ela funciona. Esse foi o primeiro ponto. Me coloco no lugar do outro como uma projeção
ao que ele é e não como eu seria, eu como pessoa no lugar dele. Segundo ponto foi a coragem. É a coragem de você, primeiro, se importar com o outro, e segundo, transformar esse se importar em ação. E foi isso que o sujeito fez lá, o bom samaritano. Ele não apenas se importa, como ele se envolve. Ele vai lá e pega o sujeito e leva com ele. Quem é que tem coragem de fazer isso? Né? O que eu consigo fazer? Eu consigo ver o miserável ali passando fome e eu dou um dinheirinho para ele. Esse é o meu limite. Eu não vou lá pegá-lo para tirá-lo da rua. O máximo que eu consigo fazer em termos de envolvimento é dar um dinheirinho para ele. Ora, cara, então pera um pouquinho, se eu não consigo me envolver mais que isso, alguém consegue, e eu vou descobrir quem é que consegue e vou ajudar quem consegue. Deixa eu ajudar quem está ajudando os outros. E aí, indiretamente, eu passo a me envolver profundamente. Isso é a coragem de você transformar a tua indignação, transformar o teu se importar em ação efetiva. Coragem para praticar ação efetiva. O terceiro ponto é hábito de ajudar. E aí, de novo, o samaritano não fez aquilo como um ato heróico de coragem, ele fez aquilo porque ele faz aquilo. Aquilo é a vida dele. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, cara, eu tenho que transformar a minha atividade em pequenas ações diárias. Todo o tempo eu estou preocupado em praticar essa bondade, em praticar essa compaixão. Se eu fizer isso toda hora, com todo mundo, todo o tempo, passa a ser hábito. E aí eu não preciso me envolver demais, eu não preciso mudar as coisas, é parte do meu ser. Eu ajo assim naturalmente quando eu transformo num hábito. Né? Muito bem, esse eu precisa se expandir, esse eu precisa tomar providências, mas esse eu só passa a valer a pena quando passa a expressar as coisas. Né? Você tem um afeto por alguém, ele não vale nada até que você expresse esse afeto. Então, qual é a questão do afeto aqui? O que o afeto tem a ver, cara? É algo que eu tenho dentro de mim e que é uma arma tremenda para tirar a espada da mão do meu adversário. E ela só vale se eu fizer a expressão desse afeto. Expressão clara, assertiva, cara. E eu não tenho medo de parecer o trouxa. Quando todo mundo está batendo, eu sou o bobalhão que vai chegar lá e falar, cara, eu não bato, eu expresso o afeto. Né? Muito bem. Vou correr que nós estamos chegando no final aqui. Não demonize quem discorda de você. Ponto número 1. Nós estamos fazendo isso direto, cara. Se alguém tem uma ideia diferente da sua, não significa que essa pessoa é do mal ou que não haja nada de bom nos argumentos dela. Pelo contrário, cara, pode ser que eu não esteja enxergando alguma coisa que ela viu. Pode ser que eu não tenha experimentado algo que ela experimentou e na minha arrogância de demonizá-la, eu estou tratando tudo que vier dela como algo do mal. Está acontecendo isso no Brasil hoje. Né? A gente está deixando de país, não cresce mais, porque nenhum lado aceita nada que venha do outro, nem que seja uma boa iniciativa. Nós chegamos ao cúmulo esse ano de discutir se a gente deve ou não comemorar a medalha olímpica. Depende de quem o cara votou para eu comemorar. Cara, nós estamos discutindo se remédio vale, depende de quem vem o remédio. Isso é o fim da picada, cara, acabou. Isso aqui acabou, né? Outro ponto importante, não afronte os compromissos morais do outro. Né? Você precisa entender, cara, tem algumas coisas que são dentro da moralidade. Se é o pensamento moral da pessoa, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu posso ser absolutamente contra, mas eu não tenho o direito de afrontar. Afrontar. E a palavra-frase ali, a palavra-chave ali é afrontar. Cuidado para não afrontar os compromissos do outro. Fale menos de direitos e fale mais de necessidades. Sabe? Isso aqui também muda a discussão, muda completamente a discussão. Quando você vem falar de direitos, você vem na exigência, daí para o confronto é 2 pitacos. Quando você fala de necessidade, você vem no outro lado. Você vem naquilo que eu preciso para tocar o coração das pessoas e fazer com que um ajude o outro. O outro ponto fundamental, deixe certos assuntos de fora, cara. Deixe de fora, não é para você renegar, não, deixe de fora. Esse exemplo que eu dei para vocês, eu vou botar isso acontece direto, bota um post maravilhoso, propondo uma discussão fantástica no Facebook, a discussão começa, entra um cara e mete o Bolsonaro no comentário e destrói a área de comentários, porque não tinha, pega uma briga gigantesca e o assunto inicial da discussão se perdeu, acabou, porque alguém enfia algum assunto que não cabe naquele momento, não é a hora, contribua para que cresça, né? O outro ponto, mantenha o diálogo no campo das convicções. Isso aqui é fundamental e a gente não presta atenção nisso. Do que eu estou falando aqui? Ó? Mantenha no campo das convicções. Vou acabar. Convicções. Por quê? Cara, você tem princípios, você tem valores e tem convicções. Princípios, cara, é a forma como eu ajo.
é aquilo que diz quem eu sou, é aquilo que vem da minha educação. Meus valores são parecidos, é as coisas que eu uso para entender o mundo e aquilo como eu me comporto. Convicção é algo em que eu acredito. Cara, algo em que eu acredito pode mudar. Se você vier com um argumento legal, eu mudo a minha ideia, eu mudo uma convicção, porque vem um argumento interessante que muda a minha ideia. Eu pensava A, agora eu penso B, e isso é tranquilo, não tem problema nenhum, vamos discutir à vontade. Agora, se você vier para mudar um valor, ou vier para mudar um princípio, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. A gente tem que entender onde é que a discussão está. Se você traz a discussão no nível da convicção, vamos embora, cara. Vamos discutir bastante. Se você vem bater no meu princípio, eu vou quebrar o pau com você. Então, a gente perde atenção nisso e acaba tentando mudar a pessoa naquilo que ela é, em vez de mudar a pessoa naquilo que ela pensa. O Jordão falou um negócio interessante aqui. Você não é um covarde, você está covarde. Você não é tímido, você está tímido. Entendeu? Você não é triste, você está triste. É ser assim. Estar é uma condição que a gente pode mudar, desde que a gente compreenda como é que ela funciona, né? Indo para o final aqui, vamos parar com essa história toda, vamos tentar aqui. A primeira coisa de se colocar no lugar do outro é você entender, cara, como é que eu estou contribuindo para o que essa outra pessoa propõe, né? É muito fácil ser um estúpido e virar um hater, e entrar nas redes sociais para destruir o que está sendo mostrado ali. Pegar alguém que deu uma ideia, destruir a ideia da pessoa, fazer como esse idiota fez aqui, que entrou. E antes de eu abrir a boca, o cara já vem. Isso não existe. Para que serve isso? É só para me fazer ficar puto com ele e arrumar uma briga. Eu quero discutir, não vou construir, né? Muito bem. Essa camiseta eu botei na minha loja e é uma adaptação de uma frase do Roger Scruton. É melhor encontrar o que você ama e trabalhar para defender do que procurar o que você odeia e agir para destruir. Pense onde é que você está perdendo o teu tempo. Onde é que você está aplicando o teu tempo de vida, cara? Você está aplicando o seu tempo de vida para destruir as coisas ou para construir as coisas? Se é para construir as coisas, a primeira coisa a se fazer é se colocar no lugar do outro. Se alguém me trouxe uma proposição, cara, essa pessoa pensou nela, essa pessoa acredita nela. Essa pessoa teve, no mínimo, ela aplicou algum tempo para chegar até mim, e eu tenho que respeitar e tentar construir em cima disso, em vez de dizer que eu odeio e gastar meu tempo, energia, dinheiro para destruir as coisas, né? Dica para vocês, peguem essa dica aqui, ó. Isso aqui é um pote sumário que eu produzo, todo mês eu faço um, desse livro aqui, que é o livro O Caminho para o Caráter. Esse livro aqui é sensacional, e esse autor aqui, ele conta a história de várias personalidades, dando uma ideia de como é que a vida dessas personalidades, que é ultra atribulada, serviu para construir o caráter delas. Tudo que eu falei para vocês está aqui dentro, com casos reais e pessoas que mudaram a vida dos outros, conseguir se colocar no lugar dos outros. Eu botei, está gratuito aqui, tá? Entra aqui, ó, bit.ly, Caminho para o Caráter. Se você entrar lá, pode abaixar. Tem 60 páginas isso aqui, é muito legal. E vale a pena aí você entender como é que as pessoas conseguiram ao longo do tempo se desfazer do seu orgulho, se desfazer da sua arrogância para entrar no lugar dos outros. Quem consegue se comportar assim, passa a fazer parte desse eu, né, e produzir basicamente aquele nós que a gente quer ser. Obrigado, pessoal, era essa a reflexão.